a situação que nós estamos vivendo. É verdade. Está difícil? Tá. E como está? Então nós vamos abrir lá em Daniel, capítulo de número 10. Aleluia! Glória! Oh, glória! Espírito Santo! O livro de Daniel fala sobre o jejum, que já vinha aí caminhando pela igreja aqui já nos seus 8 anos. E o interessante é que os irmãos sempre separam um cantinho para a gente conversar um pouco. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Glória! Aleluia, Jesus! Porque não temos como apresentar na posição em que as pessoas apresentam, mas a gente sabe falar um pouquinho. Então eu não vou ler o versículo, não. Eu vou jogar o caso para o lado da nossa missionária, a nossa pastora bispa, né? Lê para nós aí capítulo 10 de Daniel. Então aí a senhora vai até o versículo onde Daniel pede a Deus a direção através do jejum. Se eu não me engano é versículo 7. Pode ler. No dia terceiro de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, a palavra verdadeira, que trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi-me com unguento, até que se cumpre 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Iquedel. E levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os ombros cingidos de ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como uma tocha de fogo, e os seus braços e os pés de cor de bronze axalados, e a voz da sua palavra como voz de multidão. E só eu, Daniel, naquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caí sobre eles com grande temor, e fugiram e se escondem-se. Amém. Aleluia, Deus! Oh, glória! Podem sentar. Oh, Espírito Santo! Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Uma coisa interessante é que nós estamos vendo na nossa campanha apresentada como campanha de Daniel uma coisa muito interessante. Qual seria ela? Primeiro, Daniel colocou um propósito no coração dele, diante daquilo que ele viu. Nessa segunda visão de Daniel, Deus traz para ele uma resposta mediante aquilo que ele se interessava que Deus fizesse para ele. A palavra de Deus ela é tão clara para nós e nos orienta de uma forma. Em nenhum momento Deus fará nada para mim se eu não quiser. Verdade. Para Deus fazer alguma coisa para mim, eu tenho que me colocar diante de Deus e dizer para Ele, eu preciso disso, disso ou disso. Nessa campanha de Daniel, quando ele apresenta os seus 21 dias de campanha, ele faz uma conversa com Deus, porque ele estava interessado naquilo que Deus já tinha apresentado para ele. Aleluia! Deus, Ele nunca permite que nós passamos por situações sem que Ele não interceda sobre a nossa vida. Aleluia,
Nunca. Então, na nossa conversa aqui, eu gostaria que você entendesse que Daniel estava diante de uma situação que na época de Dario, antes de tudo acontecer sobre a vida dele, Deus mostrou para ele situações que ele precisava se preparar. Por quê? Na época de Dario estava vencendo 70 anos em que ele estava lutando e Deus disse que o povo estaria na Babilônia. E quando chegou esses dias, ele foi conversar com Deus, porque o tempo já tinha vencido. E na conversa que ele teve com Deus, aí que eu gostaria que você parasse e pensasse. Quando o homem conversa com Deus, há uma guerra tão forte que as pessoas às vezes não entendem. A Bíblia diz que o inferno se levanta quando nós começamos a conversar com Deus. Verdade. Então, hoje em dia, irmãos, eu paro para entender uma coisa. Domingo passado nós conversamos na igreja, eu falei, hoje nós vamos conversar sobre os demônios. Mas nem todos cristãos conhecem demônios. Verdade. Nem todos crentes conhecem isso. O que é que um demônio faz? Então nós vamos conversar sobre o demônio. Porque tem muitas atitudes cristãs que eles procuram força, mostrar força somente dele. E ele acha que ele tem o domínio de tudo. Verdade. Existe até uma frase de muitas pessoas que diz que Satanás está debaixo do pé dele. Será que está? Aí é que entra a posição. Pessoas que levantam a mão, aceitam Jesus, ele já acha que ele é o dono de tudo. Verdade. Mas ele esquece que quando ele se dá para Deus, ele arruma uma guerra terrível. É verdade. E como ele não arruma? E eu paro para prestar atenção de uma forma. Quando eu quero orar, você pode parar e prestar bem atenção no seu derredor. A Bíblia diz que Satanás, ele procura até ser um leão destruidor. Mas ele é leão? Não. Por quê? Porque Deus diz que ele ruge ao nosso derredor. De que forma? Como um leão. Se é como, ele não é leão. Quem é leão? Jesus. Eu sou o leão da tribo de Judá. É ele que faz todas as defesas. Então, vamos meditar aqui num item interessante. A palavra de Deus fala do jejum. E quando fala de jejum, ele vem mostrar abstenção. Tem muitos que falam do jejum de Daniel. Daniel fez jejum. O que você pode dizer? Daniel, na sua apresentação de jejum, quando apresenta a igreja está jejuando, o que você pensa? O irmão não vai comer? O irmão não vai beber? O irmão não vai fazer isso? O irmão não vai fazer aquilo porque eu estou jejuando. Eu já encontrei na minha jornada de alguns dias pessoas na sua caminhada, quando fala em chegar na casa de alguém para fazer uma visita, e alguém chega na casa e diz assim, irmão, toma aqui um cafezinho. Qual é a resposta dele? Ô santo, que paz, hoje eu estou no propósito. Não é assim, pastor, que fala. Por quê? Será que seria o certo eu apresentar totalmente essa forma? Existem alguns meios que eu preciso me apresentar. Primeiramente diante de Deus e depois
diante das pessoas. Então, o meu jejum a Deus, olhando o item Daniel, Daniel apresenta-se através de um jejum totalmente parcial entre ele e Deus. Aleluia. O propósito era dele a Deus. E quando é que eles começam a apresentar jejum? Primeira forma, quando Nabucodonosor vai lá e acerca aqueles meninos e leva para o Egito, Daniel e seus 3 amigos tiveram destaques. Qual foi os destaques que eles tiveram? Eles se dedicaram totalmente para quem? Para Deus. Ao ponto que aquilo que o rei Nabucodonosor queria apresentar para eles se alimentarem, eles não aceitaram. Eles deixaram de lado tudo aquele que o chefe da cozinha veio trazer para ele. Aí ele disse assim: ao invés de você me dar isso, que o rei apresenta no seu banquete, me traz somente legumes. Aí ele pegou e falou: mas como é que eu só vou lhe dar legume, se a coisa melhor está no banquete do rei? Você tem tudo de melhor aqui. Aí eles olharam para ele e disseram: não, mas eu quero somente se a minha aparência, olha onde entra a confiança que nós vamos expressar aqui. Se a minha aparência não for melhor do que quando você me trazer o alimento do rei, então a coisa vai ficar meio difícil. Mas pode confiar que depois que nós comermos somente legume, a nossa aparência será totalmente diferente. Aleluia. Deu certo ou não deu? Aleluia. Por quê, irmão? Porque a confiança de Daniel e seus amigos foi totalmente para quem? Para Deus. E quando o homem se apresenta para Deus, ele se dá para Deus, não é da forma que nós vemos muitas coisas acontecerem nos dias atuais. Por quê? Porque tem pessoas que estão na casa de Deus, se diz filho de Deus, mas a atitude dele não é formal diante de Deus. Por quê? Quando nós entramos na presença de Deus, nós saímos fora de vários itens que para o mundo é bom, mas para nós não agrada a Deus. Então qual é a minha tendência? Quando eu entro no jejum que foi focado por Daniel, ele decidiu sair do que os homens comiam, que se adoravam aos deuses, e preferiu somente adorar a Deus. Através de quê? Daquilo que Deus ordenou ao homem para Adão. Adão, sim senhor, tudo que tem aí você pode comer. E na época que Adão comia carne, ele se alimentava de quê? Legumes, verduras. Esse era o prato que tinha Adão. E quando Deus olhou a situação e viu que ele podia ser enganado por algum item, Deus disse: aqui no meio tem aí uma planta aí, uma fruta, e dela você não vai comer. Ele não comeu? Comeu e pecou. Por quê? Saiu fora da ordenança de Deus. Quando Daniel apresenta este ritual diante de Deus, ele diz assim: eu vou agora comer o que Deus ordenou, não o que o homem quer que eu... Deus. Aí, Aleluia, Senhor. Então, irmão, quando nós entramos dentro desse ritual,
Nós temos que parar para prestar atenção de uma coisa. Qual é o prato mais exigido hoje na face da terra, até dentro das igrejas? Eu conheço alguns irmãos que acabam o culto, sabe para onde eles vão? Para a churrascaria. Vamos comer o quê? Carne. Está errado eles? Não. Mas tem um tempo, pastor, que a pessoa, ao invés de correr para se alimentar carnalmente, ele dá uma puxada no freio e diz: não, o negócio agora é espiritual, não é carnal. E para ser espiritual eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, por isso nós falamos aqui sobre a pessoa que quando chega na casa de alguém e é oferecido para ele um cafezinho, ele fala: não, eu estou somente germando. Eu não estou nesse momento de tomar um cafezinho. Se eu tomar um cafezinho, eu vou quebrar o jejum. Mas se a pessoa conversa com Deus, ele se coloca para Deus, ele está errado? Não. Então vamos continuar a nossa conversa. Ô bispo, dê uma puxadinha aí, que senão eu vou falando direto aqui. Não é grave. Não é greve de fome com finalidade de baganhar com Deus e merecer as suas bênçãos. Nem é dieta de propósito físico, mas vem avisar nos seus concentramentos em objetivo espiritual. Aleluia, Senhor. Por quê? E eu não quis acrescentar aqui, que eu deixei só um pedacinho aqui da nossa conversa que eu estava meditando. Entendeu? Uma coisa interessante. A Bíblia diz que eu sou templo. E o que mais? Morada do Espírito. Para um pouco e pensa. O privilégio que Deus colocou para você. O privilégio que Deus colocou para mim. E quando diz eu sou templo e morada do Espírito, eu entro na minha casa. Aí eu começo a pensar uma situação que acontece entre a minha esposa e eu. Você já parou um pouco para prestar atenção quando a mulher começa a arrumar a casa? Já parou para prestar atenção? Primeira coisa, quando ela vai arrumar o quarto, o marido pode estar na cama? Não. Por quê? Porque ela quer cuidar do seu quarto, deixar o quarto bonito. E é uma arrasta que só misericórdia. Puxa uma coisa daqui, puxa outra coisa dali, puxa uma coisa de lá. E eu sempre digo que o nosso lar é colocado pela vida espiritual da igreja com Deus. Por quê? Porque se Deus preparou alguma coisa para você, antes de que isso aconteça para você, você vai passar por situações difíceis. E como vai? Aí é onde que a pessoa começa a reclamar: meu Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, está difícil isso, está difícil aquilo, me ajude. Eu ajudo a casa do Senhor, sou dizimista, eu sou ofertante. E a pessoa então começa a apresentar tanta coisa para Deus, mas esquece que a vontade do Espírito é fazer algo novo na tua vida. Aleluia. E quando a mulher começa a arrumar a casa,
Depois que o quarto está bem arrumadinho, que você entra lá, o quarto está cheiroso. Ou não está? Quem pode falar mais disso é o bispo. Não é assim, gente. Por quê, irmão? Porque a mulher quer sempre dar o melhor para o seu esposo, para a sua família. Quer sempre apresentar uma coisa boa. E às vezes eu até falo com a minha esposa lá, faz um pouquinho aí, está limpando demais. Mas não é, irmão. É o desejo que ela tem no coração de deixar a casa dela bonita. Não é que ela quer fazer para se mostrar, não. É o desejo do coração da mulher, o intuito da mulher é fazer o melhor na casa dela, irmão. Ô, glória! E o Espírito Santo não é diferente. Quando nós começamos a passar um momento difícil, nós precisamos parar para entender que alguma coisa Deus quer fazer também. É Verdade. aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Qual é a família que quer morar numa casa relaxada? Meu Deus. Quem é que quer? Ninguém. Você acha que o Espírito de Deus não quer fazer coisa boa para você? Você acha que Deus não quer mudar a sua vida de uma forma que você possa não entender? Mas Ele quer você bem. Entendeu? Então eu tenho que entender, irmão, que eu não sou eu. Eu sou dele. O que eu tenho pertence a Ele. E é Ele que tem o direito de fazer o que Ele quer naquilo que é dele. Então quando o Espírito Santo começar a dar uma mexida em você, não reclama não. É que a casa ainda precisa de algum tipo de pintura. E essa pintura não está na posição que Ele quer. Ele não quer uma cor branca. Ele não quer uma cor vermelha. Ele quer uma cor que resplandeça como ouro. Para deixar você bem, para deixar você alegre, feliz. E a pessoa chegar na tua casa e falar, rapaz, que coisa bonita. Qual é a mulher, irmão, que não quer ver a pessoa chegar em casa e achar a cara dela bonita? Sabe que hora que a minha esposa levanta? 4h30 da manhã. É a hora dela levantar. Antes dela ir trabalhar, ela arruma a casa todinha, faz almoço para mim e para o Jonathan, para depois ela ir trabalhar, mas ela quer ver eu e o Jonathan também. Isso é desejo dela. E será que na nossa jornada Deus quer coisa mal para você? Não. Então você tem coragem de dizer para o teu irmão, Deus quer coisa boa para você. Deus quer coisa boa para você. Aleluia, Deus. Nada pode sair da direção de Deus. Não adianta você querer fazer dieta para querer mostrar para as pessoas que você está bonito. Não adianta. Não adianta você achar que jejuando você está mostrando coisa boa para as pessoas no seu físico. Não. Mas quando você começa a apresentar um jejum a Deus, ele tem que ter propósito. Aí eu vou montar um propósito diante de Deus. Olha Deus, minha casa está passando por isso. Minha família está passando por isso. E eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Então eu vou ficar 21 dias aqui, somente comendo daquilo que as pessoas não querem. Porque a tendência de muitos, a primeira coisa que é chamar você para uma pizzaria, para uma churrascaria.
é sempre querer mostrar o melhor que você possa ter. Às vezes o irmão não tem condição financeira para bancar um churrasco, mas ele foi convidado para ir na churrascaria. Aí, para que ele possa mostrar para alguém, aí ele vai lá e vou passar o cartão. Mas vai chegar na hora que o cartão vai ter que ser pago. Então é onde que a gente precisa parar e entender. Será que é de Deus? Ou será que tem algum ser espiritual me influenciando a investir em uma coisa que eu não posso? Entendeu? Então eu tenho que saber que Deus tem um carinho tão grande por mim, que quando eu vou me apresentar para tal situação, aí alguém que está dentro de mim, que o privilégio de Deus é me corrigir na hora que eu mais preciso. Quando eu mais necessito, aí ele diz, não vai. Aí você fica com aquele martelão. Não vai não. Vai não. Não vai para cá. Por quê, irmão? Porque a Bíblia mostra bem claro, e nós já falamos aqui, nós somos templo, e Ele quer ver você na melhor. Então, se é para ir, Deus vai te dar condição financeira no momento para você realizar tal item. A presença do Espírito na direção de Daniel e seus amigos foi rejeitar aquilo que estavam dando de melhor para ele. Agora, sabia ele da onde vinha isso tudo? Será que aquela adoração, para que ele comesse de tudo que o rei estava dando de melhor, não estava vindo de um sacrifício para Baal? Será que aquilo que estavam oferecendo para ele não estava vindo de festividades demoníacas, aonde precisavam apresentar somente os reis? O rei que é assim. Mas ele disse, não, só existe um rei. Quem é esse rei? O Todo-Poderoso. Então, o que ele mandou comer, nós vamos comer. Me dê comer. E nós vamos comer legumes. E vamos ver melhor do que todos os outros que comeram da comida do rei. Vamos sequenciar aqui algum item que traz para nós uma coisa muito especial. Quando nos concentramos em objetivos espirituais, tais como oração e jejum, são itens extremamente benéficos à nossa vida. Quando eu me dou para Deus através de jejum e oração, eu estou dizendo para Deus, eu não sei nada, preciso de ajuda. Eu não tenho nada, preciso de direção. Então, quando a palavra de Deus me fortalece para que eu venha jejuar, e hoje está um pouco difícil. Como está difícil jejuar? Falar em jejum. Sabe por quê, meu bispo? As igrejas antigamente cresciam bem. Se parar, olhar para trás, você vai ver que muitas igrejas tinham um período, principalmente no domingo, de jejuar e orar. Não era assim, pastor? A pessoa então se prostrava em oração a Deus, para que o culto fosse bem, que a escola fosse bem, que a direção fosse bem. E a igreja enchia de pessoas, irmão. Não era só
10, 12 pessoas, não, a igreja enchia. Eu digo porque eu passei por isso. As pessoas sentiam-se vontade de levantar cedo e ir para a igreja, dobrar o joelho em jejum e oração. Mas agora hoje mudou alguma coisa, não sei se o senhor tem como olhar, mas mudou alguma coisinha. Eu disse na igreja, na escola bíblica, e antigamente a escola nossa era jejum e oração. Hoje, antes da escola tem café com leite, com bolo, com pão, para depois ter a escola dominical. Mudou ou não mudou? O homem prefere dar o sustento à carne do que ele se prostrar de joelho e dar assistência ao espírito. Meu Deus! Por quê, irmão? Porque o espírito é que domina a carne. E a carne luta contra o espírito. Eu vou destruir. Mas quando o espírito se manifesta, aí o próprio Cristo lá no livro de Mateus diz assim: e eu te dou poder. Para quê? Pisar serpente, escorpiões e tudo aquilo que for mal contra a tua vida não vai te atingir. Mas nós estamos numa situação atual em que a pessoa, você fala, você vai para a igreja, vou fazer o quê? Vou buscar poder. Para quê? Olha aí, Jesus. Para que esse poder? Eu vou buscar poder porque eu vou entrar no manto na igreja. O grande vai ser. Poder. Mas é esse o poder que Jesus está dando para nós? Será que é? Se quando Mateus apresenta aí nesse ritual e diz o poder que nós temos, você sabe que você já tem poder? Você sabe que você tem autoridade? Você sabe que se o demônio apontar na porta ali, você pode declarar para que ele se retire, ele tem que ir embora. Aleluia! Por quê? Porque a minha vida foi focada em jejum e oração. Aleluia. Então Deus diz que eu tenho poder, gente. Poder não é entrar só de manto, não, que é isso. Isso aí são atos benéficos do Espírito Santo através das dádivas espirituais. Entendeu? Aí o camarada ele quer entrar no poder, mas como é esse poder? Se o inimigo se apresentar através de alguém, a primeira coisa que faz é morrer. Isso é poder? Ele tem poder? Ele tem, mas não sabe. Então vamos. Eu não sei como é isso aqui. Forte Deus. Jesus se preocupava com a verdadeira motivação do jejum. E qual é ela? Qual é o propósito da oração do homem em jejum com Deus? Qual é a formação que o homem procura para Deus? Primeiro, o jejum, ele é colocado pelo próprio Cristo para gerar uma comunhão do homem com Deus. Quando Deus quis se apresentar para um homem chamado Moisés, quantos dias eles ficou conversando? Quem sabe? Quantos dias Deus conversou com Moisés? Foi o único homem que no início de tudo Deus trouxe a ele a um jejum parcial, isolado de tudo durante 40 dias e 40 noites. Aí Deus
chega e fala para Moisés em cima do monte. E para conversar com Moisés, o monte todo se travou para uma conversa de Moisés e Deus. Já pensou se ele chegasse e falasse: Moisés, vai lá e pega um rodízio de carne lá, coma bastante, para a gente conversar. Será que foi isso que Deus apresentou para Moisés? Ele somente falou para Moisés: sobe o monte, Moisés, vamos conversar. E ele ficou 40 dias e 40 noites para poder depois descer e conversar com o povo através do que Deus falou para ele. Mas quando nós começamos a parar um pouco e prestar atenção, nós vemos que mudou-se a situação. Por quê? Porque o camarada, antes dele entrar no culto, entrar no manto ali para pregar, ele já fez uma boquinha lá fora, ele já se apresentou através de uma boa carninha, para depois ele pegar. Mas é isso que Deus quer que eu faça? Eu paro para entender uma coisa de uma certa festividade que estivemos na tal cidade de Arapona. Nós saímos daqui madrugada, umas 5 horas da manhã. E o propósito nosso era só se alimentar depois da festividade. E a coisa, irmã, melhor que tem é quando você tira um tempo de jejum. Oh, coisa boa! De vez em quando a barriga faz assim. Aí vem outra pessoa lá: vamos tomar um cafezinho do jejum. Não dá. E parece que no dia que você se intitula em jejum com Deus, aí os demônios falam: agora eu te pego. Agora eu pego. Aí onde você passa, o cheiro da comida vai lá. É verdade. Aí você vai na casa de fulano, está fazendo um prato, oh Jesus, um prato demais. Mas o meu propósito é com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus tem que estar sobre todas as coisas. Aleluia, Deus. Então o inimigo sabe que Deus tem uma obra na tua vida, ele vai lutar contra você, irmão. Verdade, Deus. Para fazer você sair da posição sua com Deus. Ele vai lutar. Como é que eu posso entender isso? Para um pouco e pensa no que você está realizando nessa campanha de Daniel. Daniel não fez um jejum parcial. Ele não fez um jejum total, mas fez um jejum parcial, somente de não comer legumes. E agradou a Deus ou não? Por quê? Porque a Bíblia diz que no momento em que ele dobrou-se diante de Deus, para que Deus desse a solução do problema, aí Deus falou para Gabriel: vai lá, fala para Daniel que eu amo ele, que desde o primeiro dia que ele se prostrou diante de mim, eu já ouvi a oração dele. Aleluia! Glória a Deus. Então para e pensa. Quando ele foi apresentado diante de Deus, aí a guerra começou. A ordem foi dada, mas chegou para Daniel? Não, de forma alguma. Por quê? Porque tem momentos que Deus para ver a sua atitude. Verdade.
que você vai fazer? Então vamos dar sequência aqui. Às vezes nós precisamos investir no que nós queremos. Qual é o desejo do teu coração? O que é que você quer realizar? Para que Deus faça alguma coisa a mim, eu preciso conversar com Deus e investir em Deus para que isso venha acontecer. Porque muitas vezes tem pessoa que quer tanta coisa, mas não quer fazer. Olhando para a frase da igreja, a própria frase da igreja. Hoje é o 20º dia de campanha. Quantas pessoas já passaram aqui? Mas será que todos têm o mesmo propósito? Será que tem? Aí é que está o caso. Tem pessoa que para conseguir, ele precisa investir. Se não investir, parar no meio do caminho, tudo passou a ser destruído porque alguém impediu você de continuar. Tudo. Então quando nós investimos, nós vamos receber ou não? Quem já leu a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue? Quem já leu? Amém. Quanto tempo ela tinha um fluxo? 12 anos. Que a hemorragia que ela tinha lutava contra a vida dela. A Bíblia diz que ela procurou tudo quanto era tipo de médico. E eles puderam fazer alguma coisa? De forma alguma. Mas ela desistiu? Primeiro impedimento, ela não podia estar no meio do povo, porque como judia que ela tinha que entender que ela estava contaminada e ela não podia entrar aonde ela estava. Meu Deus. Mas isso fez com que ela parasse? Não. Porque ela tinha um propósito, um benefício de que Deus iria fazer para ela. Aí ela investiu. Tentaram para ela. Como tentaram? Mas aí veio à mente dela um item somente. Se eu chegar perto dele e tocar na orla do vestido, eu serei. Objetivo da mulher do fluxo de sangue: tocar em Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus ouviu a multidão? Não. Mas ele sentiu que alguém tinha mexido com ele. Aí ele falou: para tudo. A única coisa que parou a multidão foi a atitude de uma mulher. Ele é forte, aleluia. Jesus para. E para ver a situação dela, ele diz assim: quem me tocou? Aí tentaram parar Jesus. Meu Deus. O senhor não está vendo que tem muita gente aqui te empurrando para lá e para cá? Quantas pessoas não tocam aqui no Senhor? Você vem falar que ele me tocou. Ele falou: não, para aí.
O toque de tal pessoa foi diferente. É, Deus. Aleluia. Por quê? Saiu de mim. Então eu paro para entender uma coisa que me chama muita atenção. Jesus estava indo aonde? Quem sabe? Atender o pedido de quem? De um homem. Não é isso que a Bíblia diz? E quando ele começou a andar para ir atender o pedido, aí a Bíblia diz, de repente, muda a história. Sai a história do homem que pedia para Jesus ir ver a filha que estava enferma. E ele começa então a entrar a história de uma mulher que largou de tudo que tinha para confiar somente em Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito Deus. Para um pouco, irmão, entenda uma coisa. Deus, ele pode mudar a situação de alguém por você. Glória a Deus. Aleluia. Deus pode fazer com que alguém que esteja em uma posição boa, que pede a Deus ajuda, força, direção, Deus pode fazer com que ele pare aquela situação para atender você necessidade. Aleluia! Ah, se você entendesse o mover de Deus, eu tenho certeza que você daria tanto glória, tanto glória. Porque toda glória pertence a Deus. Aleluia, Senhor! E Deus está sempre pronto para te ajudar. Glória a Deus! Mas como eu conheço, vai conhecer, vai. É verdade. Por quê, irmão? Porque Deus, quando trabalha, o homem não pode impedir o trabalhar de Deus. Verdade. Mas eu tenho que ter propósito. Aleluia. Para nós podermos sequenciar nossa conversa, nós encontramos a Bíblia falando de um homem que era rejeitado pelos judeus. Como era? Por que ele era rejeitado? Porque o emprego dele não dava capacitação para que ele se envolvesse com outro. Quem é esse homem? Zaqueu. Zaqueu era judeu? Era. Zaqueu fazia o que era bom? Os judeus não. Mas ele estava trabalhando. Qual era o serviço dele? Cobrador. E os judeus rejeitavam porque ele passava a mão naquilo que as pessoas não queriam dar. Mas ele, como judeu, chegou um momento e ele põe no coração e conheceu uma pessoa que estava dominando a região, que chamava-se Jesus de Nazaré. Aí ele pôs no coração de poder conhecer tal pessoa. Mas ele sabia que, primeira coisa, o tamanho dele impedia dele ver Jesus. Porque a Bíblia diz que ele tinha pequena estatura. Dentro do itens teológicos diz que ele era bem pequenininho, que ele era anão. E a multidão tinha gente lá de 1,90 m, quase 2 metros. E como é que um pequenininho vai fazer no meio de tanta gente para ver uma pessoa? Mas ele tinha propósito. Eu quero ver Jesus. Aleluias. Aí a Bíblia diz que ele enfrenta até uma figueira brava. Quando fala da figueira brava, fala que ela tem espinhos. E ele investiu e passou por cima disso. E subiu na figueira só para ver Jesus. O coração dele
se voltou só por ver Jesus. E quando Jesus para debaixo da figueira, alguém falou que Zaqueu está lá. Jesus olhou para cima e disse: desce daí, Zaqueu. Eu hoje vou lá na tua casa. Glória! Deu para parar, pastor, para se entender isso, como que é a situação de Jesus para nós. Quem sabe o desejo do teu coração é a pastora Sônia. Ou então é a bispa. Ela é que sabe o desejo do seu coração. E tudo que está no teu coração ela vai realizar para você. É assim. Mas Jesus abre um espaço. E aí ele diz assim: antes que você fale com ela o que você quer fazer, ele conhece o desejo do teu coração. Aleluia, Senhor. Aí é onde Deus vai usar elas para poder te ajudar. Porque Cristo é que move o coração do homem para realizar os benefícios de Deus na sua vida. Aleluia! Então todas as formas, atitudes, direção que o homem quer apresentar, quer realizar, antes dele pedir ajuda, o Espírito chega e diz: olha eu aqui. Glória! Por quê? Eu sou templo e morada do Espírito. Glória a Deus. Amém. Amém. Está dando para entender? Cadê o Glória! cara? Fala aí, que deu meia hora aí que eu paro aqui dentro. Aleluia, Deus. Oh, glória. Eu vou pular aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, tu é maravilhoso. Deus, o teu servo aí, Jesus. Aleluia, aleluia. Quando nós lemos a passagem de Daniel, eu deixei aqui para a gente conversar esse item por último. Que ele fala assim no versículo de número 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. As 3 semanas dava quantos dias? 21 dias. Esse era o propósito de Daniel. Não comer está difícil. Manjar desejável. O que é manjar desejável? É um camarada comer carne, comer uma linguiça assada, ou coisa boa. O camarada está ali, né? O que vai comer? A carninha do espeto. Uma linguicinha aí, uma costelinha aí no fogo aí, ô, coisa boa. Mas Daniel disse para Deus: eu não vou colocar isso na minha boca. E uma coisa que está pegando muito nas nossas igrejas. Nós estamos falando aqui de quem? No próprio versículo 3 ele diz assim: ó, nem me ungi com unguento. Nem me ungi com unguento. O que ele quer dizer? Principalmente para as mulheres.
eu não vou usar maquiagem no meu rosto. Não vou me ungir com unguento. Em outras passagens fala que nem um azeite passaria. Porque o propósito dele é se apresentar a Deus da forma que Deus os fizesse. Aleluia. Deus é forte. Deus, aleluia. Glória a Deus. Antigamente as irmãs passavam maquiagem. Passavam não, né? E não parece que era diferente a coisa? Agora hoje mudou. Vai ter a festa, tá? Ixi, rapaz, as irmãs se pintam tanto. Puxa o olho daqui, puxa o olho pra lá. Mudou. Aí o Espírito toma a igreja. Aí quando toma a igreja, a coisa aperta. Né? Sabe o que é isso aqui? Antigamente as irmãs e os irmãos carregavam um lenço. Por quê? Porque quando o Espírito domina a pessoa, ô irmão, dá um choro. Verdade. A pessoa ri, o outro chora. Aí aquilo que passou dos olhos começa a escorrer. É forte. Porque aquilo não pertence ao Espírito, não pertence a Deus. Mas pertence ao desejo da mulher se embelezar. É aí, Jesus. Entendeu? O Espírito. Aleluia, Deus. Glória, santo. Aleluias. Aleluia, Deus. Antes de cumprir os 21 dias de propósito de Daniel, ele disse: nada disso acontecerá comigo. Conheço muitos pregadores, pastor. E muitos deles estão apresentando agora esse jejum de Daniel. Os camaradas aqui, passei até na casa dele e disse: estou fazendo um jejum de Daniel, só como legume. Glória a Deus. Não resta. Só não come legume e o resto. Glória a Deus. Então nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus entra na minha vida, muitas coisas precisam mudar. Verdade. Hoje, pastor Edson, é o último dos dias que nós vamos conversar sobre essa situação. E amanhã fecha-se tudo. E eu gostaria que vocês guardassem bem essa conversa. O que Deus quer fazer para você, nem você sabe. Deus, é dessa maneira, Jesus. Dessa maneira. Nem você entende. Pensa. Então eu vou fechar aqui a Bíblia para nós fecharmos aqui a nossa conversa. E dizer que Daniel buscou a Deus. Mas diante de buscar a Deus veio o impedimento no caminho. O mundo espiritual se levantou. E ele é muito forte. Um homem às vezes não entende. Mas precisamos de força. E só o Espírito pode vencer todas as nossas atitudes. Jesus nos ensina como devemos jejuar. Jesus nos ensina como devemos vencer, fazer para vencer o marido. E nunca queremos ser melhor
de que ninguém. Nem os anjos se apresentarem para tentar destruir Satanás. Como nós ouvimos e vemos muitos cristãos achando que ele é mais forte do que Satanás. Mas como é que eu vou entender isso? Vamos ler lá em Judas. Que quando Moisés morreu, Deus falou para ele que ia levar ele, tirou a vida dele, sobe no monte, e lá vai ser o último caminho seu. De repente aparece Satanás. Aí ele tenta tomar o corpo de Moisés. Só que ele não sabia que tem uma pessoa que ele tem a mesma posição dele, que chama arcanjo. Satanás é arcanjo. E tinha uma pessoa que estava lá, que chama-se Arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer líder. Ele é que tem o domínio de tudo. E Satanás apresentam-se como líder do louvor no céu. Isso, itens teológicos. E Miguel é arcanjo que estava do lado de Deus. Ele está junto com Deus. Mas aí Judas diz, mas nem o arcanjo Miguel ousou em dizer alguma coisa contra Satanás. Mas ele se volta para ele e diz, o Senhor, ele saiu fora e botou autoridade para quem? Vamos para casa, entendendo que Satanás existe, os demônios existem, e muitas vezes ele quer tirar a tua paz. Mas coloca para Deus e diz, Deus, em teu nome eu repreendo, porque é o que Jesus diz, em meu nome expulsarão, e Deus te abençoe, e o